como que o processo de dublagem era nos filmes e película. O filme chegava à empresa, era logo entregue ao tradutor que ia assistindo o filme e datilografando as falas dos personagens ali. Quer dizer, ele fazia o roteiro na linguagem apropriada, traduzia do inglês para o português ou de outro idioma para o português. Quando ele terminava, ele levava esse material, tanto o roteiro traduzido quanto o filme, o rolo, para o diretor, que se já conhecia o filme, ele colocava direto no Moviola. Moviola, que é uma mesa de projeção e de edição. Ali, naquela mesa de edição e projeção, no Moviola, ele numerava o filme de acordo com o roteiro. De acordo com a escala dos dubladores, ele anotava o script da sua escalação. Então, muitas das vezes batia o loop 1, ele fazia por loop, cerca de 20 a 30 segundos de loop, cada cena. Muitas das vezes uma cena dava 2, 3 loops, porque a pessoa tem que memorizar para dublar cerca de 20 segundos, 30 segundos já é demais. Normalmente 20 segundos. Então, cada cena de tradução, cada cena do script, ele passava 3 anéis ou 2 anéis, de acordo, obedecendo sempre em torno de 20 segundos. Muitas das vezes, no seu script, ele colocava o loop 1 e a seguir loop 58, loop 56, loop 40, que era de acordo com o script do diretor, de acordo com a escalação, com a disponibilidade dos dubladores para aquele determinado horário. Então havia dubladores que ficavam o dia todinho, que um filme, para ser dublado, leva o dia todo e entra para a noite até para a madrugada, dependendo do grau de dificuldade, do repasse. Muitas das vezes demora muito para gravar, porque nunca vai de primeira, às vezes vai de terceira, quarta, quinta. O dublador tem que ver várias vezes, e às vezes um erra, aí tem que refazer. Às vezes o operador, na minha época, o operador de áudio, né, tinha um problema lá na máquina de emenda, a emenda caía, estragava, aí pedia para repetir, e o diretor não entendia, nem o elenco entendia por que o operador estava pedindo para repetir, mas por causa de um durex, maldito durex, uma fita durex adesiva, né? Que existe fita própria para fazer emenda, mas as empresas muitas das vezes faziam com durex comum, com fita adesiva comum, e pulava na catraca. Saía da catraca, escapava da catraca, das furações ali, dos dentes. Pois é. Agora, até chegar no estúdio de dublagem, quando saía da sala do diretor, ia direto para a sessão de corte. Sessão de corte tinha uma chefe ou um chefe e tinha mais de uma mesa de corte. Então, o operador de corte ficava ali com o emendador,
Emendador é aquilo que corta e emenda. E fazia a emenda dos loops, tanto na fita do filme, na película, quanto na fita magnética. E colocava numa caixa, né? Colocava aquilo numa caixa ali, por ordem, e a montagem era feita pelo script, que ficava em poder nas mãos do chefe da seção, da chefe ou do chefe da seção, que colocava essa ordem que vinda do diretor 1 com 58, 56, ordem aleatória, e depois ela levava esse tabuleiro com várias canaletas, com o loop enrolado assim, tanto da fita do cinema como da fita magnética, uma na frente e outra. Tinha a canaleta do filme e a canaleta da fita magnética. Então o projecionista tirava a fita para colocar no projetor, e a magnética ele colocava na caixinha do operador de áudio. E era assim. Quando terminava esse processo, o filme terminava lá para a noite, para a madrugada, essa caixa ficava no estúdio para ser recolhida pelo pessoal da Moviola. Entendeu? O pessoal da Moviola montava o filme todo novamente, sincronizando. Tudo sincronizado direitinho. Aí vinha o material da Moviola, já em dois rolos, um rolo de fita magnética e o rolo da película, levava para a mixagem. A mixagem recebia 2 rolos de fita magnética praticamente. E recebia da Moviola, que vinha do estúdio de dublagem, e recebia também da contra-regra, sonoplastia, com os ruídos, com ronco de carro. A porta do carro era a porta de uma geladeira velha, o ronco do carro, o casco do cavalo era um coco em cima de umas pedras, em cima da areia, que o sonoplasta, uma pessoa perita nesse tipo de ruídos, né? O estúdio de ruídos aí, era sonoplastia, era com contra-regra, na realidade, né? Profissional nessa arte, de ruídos, barulho, sons. Entregava esse rolo na mixagem, e a mixagem apagava ali a trilha em inglês, original, daquela cópia do original, ele apagava e inseria ali naquela trilha, ou numa outra trilha limpa, a dublagem. E em outra trilha, a contra-regra, os ruídos. Aí preparava aquilo numa fita só, né? Uma gravação só, de um determinado rolo. Era a mixagem. Agora, esse rolo ia para a conferência, para o cinema, a sala de projeção de cinema da empresa, para o conferente conferir se estava tudo certo, né? Além da moviola, passou pelo sincronismo da mixagem, aí o conferente conferia e colocava no armário de mixado, quer dizer, pronto, conferia a mixagem. Então era um profissional de contra-regra, outro profissional que conferia, né, o conferente. Aí uma vez mixado, ficava à disposição da direção da empresa para enviar para o cliente. Então, dublagem em fita de película é feita dessa forma. Agora, a única coisa desagradável é a utilização da fita adesiva que nós conhecemos como Durex. Deveria ser uma fita apropriada para essa finalidade. Existe
mas dificilmente a empresa utiliza material. Existe a soldagem, a peça com peça, mas é um material que vai ser desmanchado e emendado, tem que ser feito na base de uma fita e não soldagem, né? Então se faz a fita e depois passa para a fita que não sofreu nenhum dano, nenhum corte. Esse procedimento você não vê por aí em vídeos que falam sobre dublagem. Notoriamente nós encontramos dubladores falando, nem diretores encontramos falando sobre o produto, mas só dubladores que não têm noção dessa particularidade técnica tão difícil.